Boa noite, pessoal. Hoje, uns minutinhos mais cedo para estabilizar aqui nossa internet. Temos observado que a plataforma que a gente utiliza, ela leva uns segundinhos aí para gerar a transmissão para o YouTube. Olha lá, agora está ao vivo. Então, demora um delay de uns 30 segundos, mais ou menos. Mas vamos que vamos. Hoje chegamos no nosso último episódio dessa série, que dividimos em 4. Óbvio que daria para dividir em vários outros cortes históricos, porque é uma história muito longa, mas nós fizemos esse recorte bem abrangente, né, tentando juntar os assuntos ali, agrupando eles na primeira fase da igreja, que a gente chamou da fase da sua infância, onde ela teve a sua pureza, que é chamada da história da igreja primitiva. Quem perdeu, vai lá no canal, está lá. Depois nós passamos pelo casamento, explicando ali o que foi o casamento da igreja com o Estado, as coisas que posteriormente acabaram sendo geradas de malefícios para essa igreja que era de Jesus Cristo, e agora passa a ser do homem, o homem começa a dominar. E depois, com a queda do Império Romano, entramos na história Idade Média, e nós chamamos a igreja de a Grande Rainha, onde ela teve o seu apogeu durante 1000 anos ali dominando, ditando as regras, dizendo a regra do jogo, dizendo exatamente como as coisas iriam acontecer. Mal comparando, né? Não deveria fazer isso não, mas é mais ou menos o que a gente vai fazer hoje, contar hoje, é mais ou menos o que está acontecendo com a Rede Globo. Ela dominava a grande imperatriz do Brasil, mas agora está se divorciando do Estado, está perdendo os patrocínios estatais. Então, para as pessoas entenderem sobre o divórcio, esse período hoje da história da igreja. Já estou com meu primo Luciano, teólogo. Eu quebro o protocolo mesmo das formalidades, que às vezes as pessoas falam assim: não, você não deveria dizer que é teu primo, cara, tinha que manter aí o. Cara, para mim não tem isso não, é primo mesmo, é irmão mesmo, porque a gente tá. Deus nos levou até por caminhos diferentes de estudos, mas aí nos junta nesse momento agora para poder levar a sua palavra. Luciano, sem perder tempo, para a gente correr mesmo, porque tem muito assunto. Muito boa noite, muito bem-vindo ao canal História, Cultura e Teologia. E as suas palavras são nesse último episódio. Fala comigo. Boa noite, a paz, Senhor, para todos. Estamos aí na quarta e última etapa dessa história da igreja. Chegamos, vamos considerar como o apogeu, né, da história da igreja, que é onde é o divórcio da igreja, na verdade, ali essa repartição da igreja do cristianismo, que nós vimos que não era a única, né? Ela nunca foi única, sempre teve seus desdobramentos no decorrer da história, mas aqui o racha foi maior. Esse racha aqui impactou todo o Ocidente, né? Inclusive a América toda, por causa desse racha. Então vamos estar falando hoje falamos de divórcio, porque estaremos falando sobre a reforma protestante, né? E de alguns personagens, que não tem como falar de reforma sem falar desses personagens, que são os pré-reformadores e os reformadores. Acho que não vai dar tempo a gente estar falando pós-reforma protestante, mas desde já vamos tentar resumir bastante sobre o que foi essa reforma protestante, o que houve, na verdade, né, o que estava acontecendo nesse período aí desses reformadores. Por que isso aconteceu? Né? O que levou o povo a chegar a essa situação? Né? Então,
Liel, se quiser falar alguma coisa antes, a gente já está emendando aqui sobre os pré-reformadores. Então, falando em divórcio ainda, só dessa palavra, por que nós escolhemos esse tema? Porque como hoje em dia está muito natural até a questão do divórcio, na época de Jesus também, quando ele fala ali em Mateus 19, também o casamento estava muito banalizado, né? E Jesus dá ali uma palavra muito dura. E divórcio é um litígio, né? Uma separação de algo que foi firmado judicialmente e se rompe. Toda separação, assim, todo divórcio, seja de sociedade, seja de casamento, tudo aquilo que se rompe judicialmente, não tem como ser fácil, né? Não é algo amigável, não é algo de comum acordo, é difícil ter realmente ambas as partes entendendo, bom, beleza, chegou o fim, então segue para lá, segue para cá, cada um fica com o seu prejuízo. Não, todo mundo quer garantir os seus direitos, as pessoas querem sempre mais, ela quer sempre avançar mais do que o outro, ela quer ver o outro derrotado no processo judicial. Todo mundo tem a sua razão. Então, se a gente vai falar desse tema, se for olhar por um viés protestante, nós temos uma visão. Né? Quando a gente olha pela visão católica, já muda por completo a visão que eles têm desse processo. Então, é só deixar isso bem claro. Que a gente por isso nós botamos esse tema, para ilustrar exatamente, já que nós falamos no episódio passado, que a igreja, num período da Idade Média, Luciano, ela confiscou para si o direito do casamento com Constantino, direito de terras, falsificou documentos, segundo a ótica dos historiadores e tudo mais, que a Igreja Católica ela vai negar até o fim, mas ela se validou-se desse casamento, né, e dominou. Só que agora, não só em Lutero que vai conseguir, mas os pré-reformadores, que eu gostaria de você falar aqui, de alguns deles, para a gente chegar até Lutero, né, como chegou o período ali de Lutero, o contexto em que Lutero faz a reforma, justamente vários outros tentaram gerar esse divórcio, gerar essa separação, mas não tiveram força, não conseguiram, né? E aí eu gostaria que você já entrasse aí nessa pré-reforma para mostrar como que esse divórcio foi difícil de acontecer, cara. Não foi nada fácil, né? Então, vamos lá. Porque quando fala reforma, fala assim, mas reformou o quê? Do que foi reformado? Por que separação? Qual era o intuito de separação? Né? Então, de fato, não tinha pensamento separatista, não tinha, né, essa intuição, essa intenção de separar, não era o intuito esse. Mas o que estava acontecendo era uma imoralidade no clero, a igreja estava totalmente corrompida, né? Papas corrompidos, padres corrompidos, bispos corrompidos, política misturado com religião, era uma miscelância toda. A, a, a imagem, a moralidade, a ética da igreja estava jogada à lama. E nessa situação, muitos estavam nesse barco, né? Onde muitos já estavam contaminados, mas nem todos estavam contaminados. Ainda tinha uns remanescentes. Ainda tinha povo dentro da igreja que eles não queriam que a igreja estivesse contaminada, eles queriam que a igreja voltasse, né? Pelo menos a moralidade. Então, sempre quando eles começaram a se levantar um ou outro, eles sempre batendo na moralidade que a igreja tinha perdido, ou de uma autoridade que ela assumiu que não foi imposta por Deus, não foi dada por Deus, mas eles outorgaram isso. Então, o que começou a acontecer? No meio da igreja, que é o catolicismo, começou a levantar-se alguns homens. Antes dos 4 pilares pré-reformadores, né, ou no meio deles, teve Anselmo de Cantuária, Pedro de Abelardo, teve outros camaradas que se levantaram também e, com uma teologia honesta, justa, começaram a pregoar o evangelho de Cristo de forma cristocêntrica. Mas isso não ia por muito além, né? Era muito limitado,
mas até que levanta alguns outros com mais força, né? Como eu estava falando anteriormente, aqui a gente no privado, se você for na Alemanha, tem um monumento lá com uma estátua de Martinho Lutero mais elevada e sentado em cada ponta de um quadrado, né, que significando, chamando de seus pilares, dos seus fundamentos, a sua raiz, aquele que fundamentou Martinho Lutero, 4 personagens, que é Pedro Valdo, que também teve Savonarola, teve também John Wood e Wycliffe. Esses 4 são os 4 pilares considerados pré-reformadores, ou seja, os camaradas que cavaram o poço antes de Martinho Lutero, os camaradas que vieram antes ali, trazendo uma pregação aonde já tinha se perdido a essência da pregação. A igreja não estava interessada em pregar para o povo, trazer a mensagem do céu, trazer uma mensagem apaziguadora, uma mensagem de conforto, uma mensagem de segurança. Isso já estava escasso, mas Deus foi levantando alguns homens e esses homens começaram a pregoar. Pedro Valdo foi o primeiro, né? Na verdade era Valdo, ele pegou esse codinome de Pedro pelas citações de Pedro que ele trazia, inclusive a citação de Pedro que ele traz é quando Pedro fala que nós temos que ser sujeitos a Deus, não sujeitos aos homens, né? Então ele traz essa passagem e bate nessa tecla. Ele tem alguns membros, né, da Igreja Católica, ele não deixou de ser Igreja Católica, ele era da Igreja, ele não tinha pensamento também de sair da Igreja Católica em momento nenhum, era um comerciante, era também da burguesia, como vários outros, inclusive vários papas, tá? Ele era da burguesia, foi o primeiro ano de 1100 alguma coisa, no século XII, no início do século XII, no meado do século XII, e ele pegou ali mais na França, se levantou, uma tocha que se levantou na França, ele começou a pregoar. O intuito do grupo de Valdo era a pregoação da palavra. Todos eles eram pregadores. Eles só pregavam. Era contra os sacramentos da igreja. Então ele já começava a bater, com certeza ia arrumar problema com isso, e arrumou. Então ele queria trazer uma ordem, porque na Igreja Católica você vê várias ordens, ordem agostiniana, ordem franciscana, ordem dominicana. Então havia muitas ordens. Então ele queria trazer também uma ordem renovadora, como outrora houve reforma gregoriana, teve também a reforma dos monastérios de Cluny, que foi uma grande reforma, da onde que saiu 2 papas dessa reforma na Idade Média. E Valdo também tinha essa perspectiva, ele também tinha essa visão de querer trazer uma ordem. E qual era essa ordem? Temos que entender o seguinte, a ordem dele era mendigante, né? Ele tinha ordem de pobreza, ele queria vender tudo, ele tinha uma certa condições financeiras, mas aí era pobreza, pregava pobreza, que o clero não podia ser rico, e como o clero ali já era dono da metade, quase a metade da Europa, ele era contra isso, como os outros também eram contra, então ele batia na tecla acerca disso e arrumou vários problemas. Então ele teve uma reunião, né, lá com o clero para poder pedir para fundar uma ordem dentro da igreja, pregando acerca da humildade, a simplicidade. Eles tinham uma boa memória, memorizavam textos bíblicos e trazia para o povo. Eles iam trazendo a Bíblia não traduzida, mas eles traziam a Bíblia oralmente, através da pregação, através da oratória. E o que aconteceu? Nessa reunião de permissão, ele passou por, um de seus discípulos foi passar por um sabatinal, e ali foi reprovado. Eles não aprovaram que eles abriram uma ordem, né, dentro da Igreja Católica. E proibiu eles de estar pregando. Proibiram, porque nesse período não tinha pregação e a pregação já estava escassa. E foram proibidos de estar pregando. Então, Valdo, ele traz a mensagem de Pedro, dizendo que não estaria submisso à autoridade do homem, e eles continuaram pregando a si mesmo, e praticamente teve uma igreja dentro da igreja.
ele continuou pregando dentro da Igreja Católica, e continuaram pregando, eles não se desvincularam, até que foi condenado, ele foi morto, mas os seus ensinos continuaram com seus descendentes, que se tornou o povo chamado valdenses, que eram os descendentes de Valdo, os valdenses. E esses valdenses persistiram nas pregações, persistiram bastante, Luciano, continuaram. Oi. o interessante é que ele também, uma das bases que ele vai deixar para Lutero é a ideia de ter a Bíblia na língua do povo, né? Que ele ajudou a fazer a tradução e a utilizar. Ele queria que o povo tivesse acesso à Bíblia, né? Isso também gerou uma grande revolta na igreja, né? Porque era só toda a missa em latim, só a língua santa, a língua do povo, dos sacerdotes, e o povo não tinha acesso à leitura, né? A maioria era analfabeto, 90 e pouco por cento do povo era analfabeto, e ele tentava trazer essa ideia, uma grande contribuição dele também, né? Exatamente. E isso foi o pilar de todos eles, né? Sempre queriam trazer à tona o quê? A Bíblia, a verdade, a palavra, né? Os ensinamentos, as doutrinas bíblicas. E isso até hoje, às vezes, utilizado em alguns segmentos, né? No nosso meio, algumas denominações. Graças a Deus é a minoria, porque nós temos acesso à Bíblia. Alguns pastores induzem seus servos, seus liderados a estudarem a palavra de Deus. Mas infelizmente nem todos querem, porque quanto mais conhecimento da palavra, mais conhecimento você tem da verdade, e a verdade liberta. E se a verdade liberta, então eles não podem ter aquele domínio acerca de serem detentores da verdade. E como esses pré-reformadores queriam que a verdade chegasse a todos, e se a verdade chegasse para todos, eu não poderia estar dominando. Então a igreja era contra isso, porque era dona absoluta de todo o poder, eles queriam todo o poder para eles, do céu, da terra, de tudo, então eles são detentor, o Papa é o cabeça da igreja e ponto, acabou. E tem outros, infelizmente, tem alguns pastores que, infelizmente, né, alguns ditadores que estão praticamente isso, são detentores da verdade, utilizam algumas passagens bíblicas para amedrontar os seus membros e colocam, intimidam, né, através do dízimo, intimida através da sujeição à liderança, intimida de várias formas e até amaldiçoa. Então, hoje a gente não vive em alguns lugares muito diferentes, não. Então, o que acontece? Valdo foi um dos primeiros. E os valdenses falam que eles são os precursores da reforma, eles que começaram 300 anos antes da reforma, que eles que são os caras mesmo, que eles que acenderam o pavio, e de fato foram, e de fato Lutero bebeu dele também, né? E o outro pilar também foi Wycliffe, esse foi vamos dizer, o cara, esse camarada é grande demais, né? Aí já não foi na França, já foi lá na Inglaterra, professor universitário, Oxford, maior universidade da época. Esse camarada, ele também com a mesma perspectiva de palavra, de Bíblia, tá? E ele já viveu já num períodozinho mais conturbado, já no século XIV. E o pano de fundo desse século é terrível. Estamos falando de um período que o Wycliffe ele se emerge, de um período pelo qual a peste negra estava dizimando toda a Europa, né? Essa Europa, porque lá no Oriente também estava acabando também com muita gente lá. Mas não se fala muito do Oriente, fala mais da Europa. Mas a Europa estava toda se dizimando, foi quase 50% mesmo da Europa foi dizimada por essa peste. Agora imaginamos, a gente está vendo aqui, por exemplo, no Brasil, esse estado de pânico, nós estamos aqui, acho que não chegou nem 1% da população brasileira morreu de Covid. Nem 1% morreram de Covid. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei os dados, porque eu não estou aqui estatisticamente falando. Né? Mas eu acredito que não chegou nem isso. São 200 milhões de habitantes, acho que tinham o quê? 70, 60 mil mortos. Né? Mas tá, chegue 10%. Está dando 0,00 alguma coisa. Está longe demais, mas que venha morrer com essa pandemia. Né? Agora, imagina de 200 milhões de habitantes, 100 milhões morressem de Covid. Imagina como seria
o nosso cotidiano aqui. Porque se a gente, por 3 meses aí, quase morremos de depressão, imagina aí de quarentena, né? Imagina se fosse 100 milhões de pessoas aqui no Brasil, a metade do Brasil mortos por uma pandemia. E não tem local em cemitério para enterrar. Até terreno vazio estava difícil, estava disputando espaço para enterrar. Corpos sendo jogados pela rua, porque os seus parentes que perderam ali, às vezes um integrante da família estava vivo e esse integrante estava doente também. Às vezes nenhum integrante da família estava vivo, todos morreram com a doença. E quem enterrar o corpo do vizinho? A minha família também estava ruim. Olha o pânico que está no meio do século XIV. Pode falar. E num período que você tocou nesse ponto aí, num período onde a igreja afirmava que não ter um sepultamento católico, de uma reza, de um padre, de enfiar na terra, você estava lascado pós a morte, né? Então ainda tinha essa teologia por trás do sepultamento. E você vê pessoas sendo jogadas na rua, sem ter um direito ao sepultamento. Se hoje a gente já sofre aqui nessa questão do coronavírus, de não poder enterrar, de não ter um sepultamento, imagine com essa teologia, né, onde você vai deixar o seu parente ali, seu amigo, e ainda pensar que ele vai ficar vagando sem achar o caminho do céu. Cara, foi terrível. A depressão foi pior ainda. É praticamente isso. E as pessoas que hoje dão notícia lá, coronavírus, morreu mais 2, morreu mais 3, mais 4, não sei o quê. Aí eles estão dando notícia ali e falam assim, pô, o cara do lado aqui morreu. O meu companheiro que está fazendo a reportagem morreu. Ah, o editor morreu. E hoje não teremos transmissão do jornal porque a metade da produção morreu. E a gente não tem condições. Imagina que seria o caos, assim, de metade da população tivesse morto. Olha o desespero que estaremos. Muitas pessoas entraram em desespero no início do Covid. Hoje as pessoas já aprenderam a conviver um pouco mais. Mas no início era um desespero terrível. Imagine se a proporção de morte foram essas. Por Queimados, tem aqui, eu estou em Queimados, cerca de 200 mil habitantes. 100 mil habitantes mortos. Olha como que seria isso. Teve cidade que chegou a uma proporção de 60% a 65% de mortos na cidade. Agora imagina o estado psicológico desse povo, aonde a igreja, que era a única que poderia trazer uma mensagem de conforto, alguma mensagem para apaziguar esse desânimo, essa falta de perspectiva, essa tristeza, essa avalanche que aconteceu na sociedade, ela não tinha palavra, não tinha pregador, não tinha mensagem. E nesse contexto levanta-se o Wycliffe. Ele levanta, né, na Inglaterra, é um camarada que traz uma mensagem cristocêntrica, um pilar, um profeta. Todos eles, vão levantando para a gente adiantar um pouco, todos eles tiveram sua base em relação na Bíblia, na palavra, querendo traduzi-las, ensinamentos contra as impurezas da igreja, sempre combatendo a falta de moralidade que outrora a igreja teve. Então, eles começaram a bater nisso. O Wycliffe bateu muito nisso, nos sacramentos. Para eles, o cabeça da igreja é Jesus, não era o Papa. Aí ele já arruma um problema terrível, porque ele já está indo contra a liderança, porque a maioria das ordens que surgiam, como as franciscanas, dominicanas, estavam sujeitos ao Papa. Então estava tranquilo, estão ali, mas estava tranquilo, porque estão sujeitos, está dentro aqui, está debaixo da nossa autoridade. Mas quando começa a confrontar a autoridade, já fica difícil. O Wycliffe, ele, por mais que ele tenha se levantado, por mais que ele tenha pregoado, falado de Cristo de uma maneira mais intensiva, mesmo assim ele não morreu sendo condenado, não morreu de morte morrida, não de morte matada, né? Então fala lá no Nordeste, lá morreu naturalmente. Ele não foi queimado, não foi esquartejado. É incrível isso, porque todos os outros foram. Ele e Lutero foram os únicos, praticamente, né, que passaram batido nessa situação, no meio de tempestade de perseguições, ele
Passou batido. Não, e é interessante que um dos principais pontos dele também era a separação, né, da igreja do Estado mesmo, onde a igreja deveria se cuidar das questões espirituais e deixar o Estado cuidar das questões da esfera temporal. E isso era um tiro no poder que essa igreja tinha alcançado, né, da grande rainha, da toda potentosa. E ele vem com essa pregação e não morre perseguido, mas também pelo, talvez até, aqui, só para as pessoas entenderem, você fez um pano de fundo onde ele estava inserido, essa igreja ela já começa a perder, né, na opinião pública, esse poder, ela começa a ser questionada, né? Deus começa a ser questionado, porque como é que pode, né? Se nós somos tão devotos, como é que pode morrer? E a igreja ela não tem resposta para essas questões. Então, ele consegue passar batido nessa guilhotina aí. Não, é verdade. Ele foi um cara terrível. A maioria deles era tudo, vamos dizer assim, adepto da ordem agostiniana, né? Era a maioria monges, era tudo adepto ali da teologia de Agostinho, da eleição, da salvação pela graça, Deus elegeu. Então, nosso pecado, quem perdoa é Deus, é Cristo, que é o perdoador, ele que só tem o poder de perdoar os pecados, ele tem o poder de tirar de nós esse pecado. Isso aí já bate na igreja, porque para eles tinha um processo aí de perdão de pecado. A gente ouvir isso hoje é normal, agora na época você trazer isso contra um regime que era contra essa situação, né? Mas o Wycliffe ele vem trazendo uma libertação, né? Interpretando a Bíblia da Vulgata, porque a Vulgata estava presa, estava no latim. Aí o latim está lá na Inglaterra, o latim está na Espanha, o latim está na França, o latim está na Alemanha, mas, poxa, o latim não é a língua oficial da Europa. Mas os textos ainda estavam em latim, porque Jerônimo traduziu, mas o intuito de Jerônimo não era que a Bíblia ficasse presa. Jerônimo é bem tardio. Então, Jerônimo não é. Ele queria que a Bíblia fosse traduzida e chegasse a todos. Mas, infelizmente, estava presa. Então, ele quer trazer essa tradução e ele bate de frente nessa situação. E os descendentes de Wycliffe, né, que foram os Lollardos, né, eles, os camaradas que, vamos dizer, lá na Inglaterra, depois do Wycliffe morrer, era difícil você não bater de frente com um na esquina, porque era bastante, né, conseguiu trazer uma legião. E Lutero, posteriormente, prega falando sobre ele. O fundamento fala assim: não, ele é meu pai, esse cara foi meu paizão, porque dele eu bebi dele e esse camarada aqui me sustentou. Esse cara, eu sou fã dele. Então ele abriu o caminho, Wycliffe começou a combater as corrupções da igreja. Foi um outro, foi um segundo aí, vamos colocar na ordem cronológica. O outro camarada foi John Huss, foi outro também. Esse aqui se a gente pode dizer aqui para os pentecostais, era do reteté. John Hus era o camarada da profecia, da revelação mesmo do manto, o milagre acontecia com esse cara. Esse cara era bravo, ele já era da Boêmia, né, da República Tcheca, hoje atual República Tcheca. Percebe-se que em cada ponto Deus estava levantando uma fagulha ali, uma chama. Uma brasa, uma labareda estava começando a se levantar em cada local, para tu ver que quando chega em Lutero, as brasas já estavam acesas e os seus descendentes já estavam ali pregando. Já existiam os valdenses, já existia os Lollardos, agora com o John Hus, né, surge agora os irmãos Moravios. Né? Então, os descendentes... as pessoas, para entenderem, legal, não tinha internet, tá? Se alguém ficar na dúvida aí, esses textos era esse ambiente, era um ambiente acadêmico. Esses textos eram escritos manuais, né, na mão, na pena, na tinta.
aí era enviado por alguém, viajava de burrinho, anos, né, um ano, não sei quantos meses para chegar no outro lugar, com várias paradas. Então, olha como que não é fácil, não foi nada fácil. Quando olha assim na história, na escola, parece que foi tudo assim, pá, pum, porque a gente tem a mentalidade hoje, né? É Ah, não, rápido. alguém ligou para alguém, mandou um zap, bateu uma videoconferência e resolveu fazer. Não, gente, é um negócio muito complexo, demorado, mas Deus é o Deus que é sobrenatural e ele vai levantando em cada lugar, fazer um cerco, né, na igreja, né, Luciano? Vai montando um É cerco verdade. que vai chegar a hora que vai ter o golpe final, que é na figura de Lutero. É muito É, interessante, o, cara. Continua. o John Lewis, é, pastor, pregador, pregava a graça, bebeu da doutrina todinha de Wycliffe, ele trouxe porque era um perigo, né? Livros, livros deixados pode matar o cara, mas o pensamento não consegue matar, né? Seus ensinamentos não matam. Aí era vivo ainda, né? Os pensamentos de Wycliffe, por mais que ele tenha morrido, mas o John Hus ele bebe dessa doutrina e começa a pregar de novo, batendo na igreja, falando que quem pode perdoar pecado é Jesus, não é a igreja não tem poder para perdoar pecados, é contra os sacramentos, é contra a imoralidade da igreja. Ele começa a bater de frente, né? Depois da teologia de Wycliffe ter sido condenada no terremoto, no concílio do terremoto, né? Que foi um concílio bem turbulento, que teve um grande terremoto quando estava condenando as doutrinas de Wycliffe. Teve o concílio de Constança, que veio para condenar John Hus. E nesse concílio aí a chapa esquentou para John Hus, que ele foi enganado, inocente ainda, e talvez ingênuo. Acreditou que nada ia acontecer com ele, porque John Hus, esses camaradas ali eram contemporâneos a papas que estudaram com eles, reis que estudaram com eles, entendeu? Se não fala a memória, Henrique VIII foi amigo de John Hus, estudou junto com ele, e futuramente se tornou, ele era príncipe, depois se tornou rei da Inglaterra, e o Papa Leão X também era amigo dele, Papa, não Leão X, um outro camarada que era amigo dele se tornou depois Papa. E tentaram, um ou outro tentou safrar a situação dele, mas não adiantou. Ele foi preso, né? E foi morto, não tem para onde fugir. Então, mas as suas doutrinas, seus seguidores seguiram com os irmãos morávios. Esses irmãos morávios impactou não só a região da Boêmia, como né, a República Tcheca, debaixo da graça, do poder mesmo do Espírito Santo. A glória mesmo descia ali, entendeu? Maravilhas aconteciam através dos irmãos morados, ao ponto de futuramente, lá na frente, John Wesley, famoso John Wesley, da igreja anglicana, foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, lá para pregar para índio, não ganhou um índio, foi pastor lá, tentou induzir uma irmã lá a casar com ele, tomou um não da irmã, ele ficou mal, a igreja expulsou John Wesley, que é a história triste de Wesley. Ele volta no navio, ele encontra o quê? Descendente do quê? Dos irmãos moráveis. E nessa viagem ele foi impactado pela glória de Deus, que ele falou que não conseguia se controlar. O Espírito Santo tomou ele de uma tal maneira que a partir daí John Wesley nunca mais foi o mesmo camarada, e dali ele começou a impactar outras nações. Para tu ver como que esses discípulos de John Lewis, eles desempenharam um grande papel. Então a gente vê esses três personagens que beberam, tudo pré-reformadores, antes de Martinho Lutero, e o último que foi que é o nome esquisito, que eu sempre me embola a minha língua para falar o nome dele, que eu tenho que ler, é o Savonarola. É um nome complicado. Eu ia falar Savonarola. que Savonarola. Esse camarada deu uns mole. Esse camarada deu uns mole. Savonarola acabou se envolvendo com política. Se envolveu com política, ficou um pouco mais complexo. Mas também era um grande pregador, um grande profeta, pregava a graça, pregava sempre as coisas a graça de Agostinho.
já estava acendendo uma outra fogueira, ele já uma outra brasa diante da Europa, protestando as formas da Igreja Católica agir, né? Ele já pegou já na Itália, lá no Ninho mesmo, lá no Ninho. Só que até Maquiavel ele é do período de Savonarola. Michelangelo, grande, né? Michelangelo também era um grande fã de Savonarola pelos discursos, as pregações dele, que era tão profunda que impactava as pessoas. Eram pregações debaixo do Espírito Santo. As pessoas eram impactadas pelos seus sermões. Mas só que ele se envolveu, acabou com a política, queria se, vamos dizer ali, ser o governador e ser o líder, e tentou, de uma forma ou de outra, se desvincular, mas vinculando com a política. Isso não deu muito certo. Né? Nem Calvino quis fazer isso lá na Suíça, ele tentou fazer de tudo para se desvencilhar da liderança política, ficou com a religiosa, mesmo que lá, no caso de Calvino, a igreja estava ligada com o Estado. Tá? Então, esses 4 pilares aí acenderam a chama posteriormente, já lá no século XIV, no século XV para o século XVI, para acender com Martinho Lutero. Martinho Lutero, né, que era um monge da ordem também agostiniana. Esse camarada, estudante de direito, né, não vamos estar falando aqui sobre a vida toda de Martinho Lutero, mas a questão do seu voto, né, o seu voto é bastante interessante. A gente está falando que ele diz a história que ele, no meio de uma caminhada, ele passou por uma tempestade, uma grande tempestade, passou por trovões, raios. Eu não sei o que de fato aconteceu que apavorou esse cara. Não sei se estava vendo a inundação, se eram os trovões que assustou ele. Não sabemos de fato se o capeta estava lá no ouvido dele, porque ele menciona que em vários momentos, né, não temos todos os textos de Martinho Lutero traduzido para o português, tá? Tem pouquíssimos ainda. Calvino, então, só Jesus, tem poucos. Os caras escreveram muito, Calvino escreveu muito, igual Agostinho e Tomás de Aquino. Se você for tentar ler tudo, acho que a gente morre e não consegue ler tudo. São muitas coisas que muitas obras que esses caras deixaram. Então, Lutero teve medo. E nesse medo, ele não se converteu. Ele já era convertido, o pessoal já era tudo católico. Ele simplesmente faz um voto. Ele faz um voto, ele já era cristão, mas simplesmente faz um voto para ele se tornar, se se livrasse daquela situação ali, aquele perigo, ele se tornaria um monge. E foi o que aconteceu. Se tornou um monge, Deus livrou ali, ele cumpriu o voto dele, a família foi contra, né, ele já começou a ir para o outro lado, né, já ir lá na Alemanha, já lá no Sacro Império Romano, já estão lá no domínio do Sacro Império, percebemos que as outras, República Tcheca, França, Itália, né, esses países já estavam acendendo as tochas, agora, logo no centro da Miúca, lá onde que o negócio estava pegando fogo no Sacro Império, levanta uma tocha chamada Martinho Lutero. Martinho Lutero ele tem a sua vocação como monge, mas em uma viagem que ele faz para Roma, aí muda o negócio. Porque ele achava que era uma coisa. Ele falou, vamos fazer uma peregrinação para a terra, ali vamos dizer que é a terra santa da Europa, que é Roma. Quando ele vai para lá, aí ele fica impactado negativamente. Ali ele vê 3 pilares que ali ele bate de frente, que é a simonia, as indulgências, a grande indulgência e as venerações. Fora a prostituição que ocorria com o clero, padres, bispos, né, eram tudo prostitutos, tá? A maioria tinham filhos com meretrizes, tá? Inclusive aqui no Brasil aconteceu muito, como eu falei, com padres tiveram muito filhos com escravas, né? Muitos padres. Os jesuítas eram mestres nisso. Fora os filhos que a gente nem sabe que foram deles. E os que morreram, né? Mas eles coabitaram muito. E não podiam, falta de castidade, não podia mais, havia essa prostituição.
E ele viu a venda, a simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos, havia essas vendas. O outro pilar, que era a venda de indulgência, ou seja, você comprava o seu perdão, ou seja, podia fazer o que queria, fazia o pecado, ia lá no prostíbulo, que fazia o que tudo de errado, matava, roubava e tudo, chegava lá, ó, aconteceu isso, quanto que é a taxa aí? Fazia uma nota fiscal e ali pagava e estava tudo certo. A igreja era detentora de perdoar pecados, tudo para arrecadar dinheiro, né? A venda Crime, né? Venda, grande corrupção. Algo parecido com o que o Brasil viveu há poucos anos, né? Exatamente, no governo, mas dentro das igrejas, infelizmente, às vezes isso acontece, né? A gente, infelizmente, vê Não, alguns aspectos. continua. A gente vê esse negócio aí no nosso meio também. Infelizmente, é a parte negra do evangelho que alguns levam e vendem fé. Hoje as pessoas vendem fé. Que eu tenho um dom de cura, eu sou aqui, vem aqui, que tu vai ser curado disso, daquilo, deixa uma oferta, um dízimo de tantos mil, e você vai ser curado. Se você não for curado, o culpado é você mesmo que não tem fé. Então é por aí. Naquela época acontecia isso, né? E a veneração às relíquias, as venerações de relíquias, que era o Gaal, que era considerado como o cálice da ceia de Jesus, lá com os discípulos, na última ceia. Olha só como resistiu esse cálice para eles. 1.500 anos, eles falaram que aquilo dali era de Jesus. Só que existia vários cálices, crânio da cabeça de João Batista. João Batista era mutante com várias cabeças, que existia vários crânios de João Batista. Era leite de Maria, entendeu? A pomba do Espírito Santo, a pena da pomba do Espírito Santo, pedacinho da cruz, esse pedaço daqui de madeira é o pedaço da cruz de Jesus, né? Casco da jumenta que carregou Jesus, pegava um casco lá de jumento, colocava lá e o negócio ia embora. Era muita coisa. E os nobres, que a maioria eram Não bispos. Tinha água do Rio Jordão, não? Igual hoje tem água do Rio Jordão, essa azeite de nova agora, oliveira, areia da Terra Santa, do Mar Morto. made in Tem Israel, né? não? Made in Israel. Isso aí é para a galera de agora. A galera de agora é made in Israel, né? Trouxemos agora um azeite da oliveira que foi prensada lá na oliveira onde Jeremias, não sei o quê, e vai embora, né? E vai vendendo o óleozinho santo ungido, óleo que foi orado no monte, enterrado 15 dias. Esse óleo é cheio do poder de Deus. Pinga na tua casa, na tua obra, que a tua obra vai prosperar. Pinga na tua carteira de trabalho, que as portas vão se abrir. E aí vai um miticismo dentro das nossas igrejas. Porque a gente está falando de igreja católica, mas vamos falar de nós também. A igreja católica teve esses problemas lá atrás, mas nós temos problema hoje aqui, ó, com toda a nossa, com todo o acesso que nós temos. E estamos entrando nessa daí, porque o povo quer facilidade, que é o Jesus que dá, o Jesus que faz, o Jesus que acontece. Então estão sendo levados por fagulhas, né? E estão se satisfazendo com fagulhas. E para eles está bom. E essas venerações, quem era detentor? Eram príncipes, bispos, que eram senhores feudais, eles eram detentores de riqueza, de poder, burgueses, e eles compravam para eles ali e cobravam uma taxa. Vem aqui, fazer veneração, paga tanto, e era arrecadava dinheiro, pagava um impostozinho para a igreja, ganhavam dinheiro daqui, dali, era tudo a forma de arrecadar dinheiro, e isso indignou Lutero. Lutero era católico, e eu posso até falar que ele continuou católico. Ele não deixou de ser católico, não, tá? Ele não Lutero, ele concordava tudo com a Igreja Católica. Ele não queria desvincular com a Igreja Católica. O que ele não concordava era com as coisas ilegais. Tá? Para ele, a Igreja Católica tinha que ser a Igreja Católica normal, acabou. Mas ele não concordava. Ele colou 95 teses lá, mas só que as 95 teses, logo em seguida, no concílio, na Contra-Reforma ou Reforma Católica, a maioria deles ali foram ali colocados em pauta e
se tornaram legais. Mas, mesmo assim, Lutero não voltou para a igreja. Né? Ele não arrancou imagens. Ele continuou com todos os dogmas, sacramentos. Ele não era contra ali. Ele continuava ali com aquela situação. Ele simplesmente procurou, que ele leu em Romanos, o justo viverá pela fé. Então, ele tinha uma concepção um pouco mais avançada. Como ele era, vamos dizer, um adepto de Agostinho, pregava a salvação. Oi. A gente pode colocar no caso de Lutero, assim, para as pessoas entenderem, que o grande ponto, não só dele, de todos os reformadores, pré-reformadores, estava exatamente na questão da salvação. É por isso que a gente tem muita teologia sobre a salvação, porque esse foi o ponto principal, que a igreja não salva, as obras não salvam, quem salva é o sangue de Jesus, é a graça. Então, a teologia principal da reforma está em torno da questão da salvação. Essas outras questões foram ficando posteriormente para ser analisada com o passar dos anos. Ali naquele foco ali, o principal ponto era justamente se a igreja ela tinha a chave de ligar alguém à salvação ou não. Porque, como você tocou na questão da compra dos perdões, só quem comprava era quem tinha dinheiro, né? Eram os ricos, eram os príncipes, eram os poderosos, eram os burgueses. Era a burguesia, não está nesse ponto aí. Mas era os príncipes, era quem tinha posses, né? Os senhores feudais. A grande massa da população, né, tinha que lá se confessar, fazer a sua penitência para alcançar o seu perdão, que era bem mais complicado, não era tão fácil assim, né? Para quem não tinha dinheiro. É verdade. Estava sempre baseado nessa questão aí de salvação. E Lutero, ele estava ali, você vê de 95, ele estava batendo mais nisso aí. Questão não concordava com a prostituição, que a prostituição é errada e vocês estão fingindo de bobo. Né? Eles sabiam, todo mundo sabia que era errado, mas se fingia de bobo. Ele pregava contra essas coisas, essa corrupção. Ele só queria contra a corrupção e essas coisas erradas, sobre a convicção de salvação, sobre essa teologia moderna da Igreja Católica, isso que ele combatia. Ele estava querendo a teologia da Igreja Católica um pouquinho mais para trás. Né? Então, ele só queria que a igreja voltasse. Só que ele veio batendo de frente com lideranças, isso que fica complicado. Porque enquanto você quer uma reforma de baixo para cima, é tranquilo. Mas a reforma, quando vem de cima para baixo, é mais complicado. Porque quando bate no cabeça, fica muito complicado, né? Igual teve o concílio, se não me falha a memória, de Constância, foi um concílio importante, apesar de ter condenado ali algumas coisas ali para os camaradas ali, os pré-reformadores, mas parece que foi um concílio ali que acabou com aquela disputa do papado. Tinha 3 papas. Já estava 3 papas, Vilão em Roma, né? 3 papas estava tendo. Então ele acabou, eles abdicaram, saíram, entendeu? E colocou em ordem, vamos dizer assim, a ordem na forma de o Papa ali, o representante direto de Deus na Terra. É o cabeça da igreja, ele que coordena essa parte doutrinária. Luciano, deixa eu só colocar mais 3 pontos aqui nessa questão, para você continuar falando de Lutero, mas tinham todo, como a gente está comentando aqui para as pessoas entenderem, tinham todo um pano de fundo também que clamava por, vamos dizer assim, sair das garras da Igreja Católica, né? Desse poderio total que a Igreja tinha. Tinha o poder temporal querendo mais espaço, né? Tinha a questão da crise econômica que assolava a Europa, e tinha briga por terras, porque, como nós falamos na live passada, no tema passado, a igreja, ela, com aquela mentira, né, do documento falsificado de Constantino, e depois com vários que ela condenava como herege, ela tinha o poder de tomar nas posses as terras daquela pessoa, daquele senhor fidel. Então, alguém que batia de frente com a igreja, se tivesse posse, meu filho, aí os olhos cresciam
eles vinham em cima para poder não só te matar, te condenar como herege, mas para tomar suas posses. Então a igreja ela se tornou a maior latifundiária, que até hoje a Igreja Católica é a maior latifundiária do mundo. Ela tem terras em todos os lugares do planeta Terra. Então essa briga esses três pilares, basicamente, tem vários outros, mas esses três pilares, né? Tanto do poder temporal, querendo ascender a questão da identidade nacionalista ali surgindo, né? E isso era um entrave muito grande da Igreja Católica. A crise econômica, peste negra que tinha passado, e aí agora nós chega, a Igreja ela não teve uma resposta, ela ficou muito manchada negativamente naquela situação. E a briga por terras, isso tudo vão olhar nessa briga de Lutero, esses oportunistas, vamos chamar assim, e aí você pode até dar outro nome, eles veem em Lutero essa grande chance, né, de romper com a igreja, porque é um cara teologicamente muito preparado, tem um fundamento teológico muito seguro daquilo que ele está falando, né? Além de vários outros reformadores já terem dito a mesma coisa, e ele bebe nessa água, e ele vem nesse pilar e fundamento. Então, essa conjuntura política, social e econômica vai ajudar Lutero, e também esses caras vão se aproveitar de Lutero. Há um casamento, vamos dizer aí, não é verdade? Com certeza, isso aí que acontece. Né? Tô percebendo que Lutero ele era o homem certo, na hora certa, né? Com os aspectos corretos. Tudo ocorreu, Deus preparou tudo, né? Fez essa chama começar a se acender aos poucos. Né? No período espiritual, o pessoal já tinha vários povos reformadores. Tu vê que na Suíça já tinha um camarada lá que era a mesma idade de Lutero, outro camarada que a gente vai estar falando daqui a pouco, mesma idade, a diferença de 2 meses, para ser exato, de idade, que era Zwingli. Já estava vendo já essa reforma em outros países, o pessoal já estavam clamando por isso, apesar de Portugal e Espanha isso não ter chegado, mas o estopim já estava prestes a acender. Aí vem esse pano de fundo acerca dos interesses, né? Porque se você é detentor de terras, eu tô doido atrás da sua terra. E né, tem aquele ditado, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então eu acabo vendo uma oportunidade, vou defender esse cara aqui, ele vai ser o testa de ferro para futuramente eu conseguir avançar os meus planos, né? E conseguiu enxergar isso em Lutero. Ele era o personagem para isso. A reforma, Lutero foi um homem certo. Por quê? Foi um período, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, né? Estourando, o humanismo já tinha no seu apogeu, o humanismo, o renascimento já estourado, os homens voltando à prática da origem, né? Sábios vieram do reino bizantino, que caiu para os turcos, agora entram na Europa com pergaminhos agora de conhecimento de Platão, de Aristóteles, puros de raiz, não aquele filtrado, aquela filosofia filtrada pela Igreja Católica. Então, eles trazem os ensinamentos filosóficos, renasceram na origem, e através desse renascimento, indo atrás, né, dos princípios na origem, né, dos conceitos, da epistemologia das coisas, que é onde Lutero quer ir também através do original das coisas. Tanto que ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, ele vai nos originais. Né? Um excelente exegeta que ele era, ele não está interessado em pegar da Vulgata, nem da inglesa, não, ele quer pegar direto dos originais do grego, do hebraico, para trazer a Bíblia sem nenhuma errância. Então ele já vai, e nesse mesmo período, o surgimento da imprensa, onde o processo é acelerado na publicação
dessa Bíblia nos seus escritos. Então, ali, tudo acontece ao mesmo tempo. Aí, os navegadores europeus ali, espanhóis e portugueses, começam com suas caravelas e começam a cavucar o mundo, descobre a América e começa a povoar a América e o negócio acontecendo. E as coisas estão acontecendo ali na Europa, a reforma e o mundo se expandindo. Ou seja, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. É um processo ali. E Lutero se levanta, tem apoio, os outros não tiveram apoio. O que fez render o negócio é que Lutero teve apoio político. Os outros que antecederam Lutero não teve apoio político. Inclusive, Maquiavel fala isso de Savonarola. Dá para se entender isso quando ele escreve O Príncipe, quando ele fala que o profeta sem arma, ele é certo de morrer. Ou seja, ele já está certo. Por quê? O camarada morreu, um grande profeta, um grande pregador, porque não tinha arma. Como que ele ia combater? Como que ele ia lutar? Então, ele já comentava, tu percebe, se você pegar por uma forma de inferência dentro dos textos de Maquiavel, que ali o Príncipe, tu percebe, ele escreveu nesse período da morte desse grande profeta de Deus. Né? Então, Lutero, ele foi o estopim. Mas a gente vê também que há um outro gigante que já estava ali juntinho com ele, juntinho, que era Zwinglio. Só que havia uma diferença. Zwinglio era da Suíça. Lutero, vamos dizer, Alemanha hoje. Todos estavam dentro do Sacro Império. Né? E só que Zwinglio, ele, mesma idade, mesmo tudo, pregava contra os sacramentos, batia de frente, queria voltar às origens, a Bíblia sendo traduzida para todos, todos têm que ter acesso. Ele vinha com os mesmos sermões de Lutero, estava tudo legal os dois, só que as perspectivas, a cosmovisão dos dois era um pouco distinta. Primeiro, Lutero não estava importando muito com liturgia, não estava importando muito com as coisas que de fato eram na Igreja Católica. E Lutero era um camarada, se vamos pegar aqui, ó, já percebe que Lutero bebendo de quem? Platão. Lutero estava com seu pilar, seus pés fincados em Platão. Ele estava mais à base da experiência. Era um camarada mais espiritual, mais na experiência. Zwinglio, não. Está com sua raiz fincada onde? Aristóteles. Razão. Era humanista. Ele bebeu aonde? Quem foi a fonte dele? A fonte dele foi Erasmo de Roterdã. Então, Zwinglio, ele tem sua teologia fincada o quê? Na razão. Não tem esse negócio de eu acho que eu senti um negócio aqui, acho que eu vi alguma coisa. Não, ele não tinha esse negócio, um achismo, não. Está na Bíblia? Não. Então não é de Deus. Imagem e escultura, está na Bíblia? Não. Então tira da igreja. Divórcio. Pode divorciar? Está na Bíblia que pode divorciar? Não. Então não tem divórcio. Batismo de criancinha, não sei o que. Está na Bíblia que criancinha tem que ser batizada? Não tem muita. Então não tem que batizar. Então, Zwinglio era mais racional. Era a diferença dele para o Lutero. Tanto que teve um concílio, tá, onde juntou os dois e mais dois outros camaradas que não são muito falados, tá, para reunir, para formatar uma teologia. Olha como Lutero era um camarada assim que viajava um pouco. Né? Eles, de 15 pontos, eles concordaram em 14. Mas teve um acerca da Eucaristia, ou seja, da ceia, que não concordaram. Né? Porque a consubstância, essa palavra quebra legal. Eles traziam a questão da ceia, que consubstanciação. Esse manto aí. Consubstanciação. Esse negócio aí. Um cria numa coisa, outro cria na outra. Lutero chegou a falar praticamente que o cara é endemoniado. Só por causa que Zwinglio era um camarada que era mais... Não, é simbólico o negócio. Não é simbólico, não. Esse corpo, esse pão aqui é o corpo literal de Jesus. Então, se é o corpo literal de Jesus, você não pode pregar contra isso, não.
Aí já o sangue, não, esse aqui é o vinho, é o sangue de Jesus. Zwingli já não pensava muito bem assim, entendeu? Os Até seguidores dele, aproveitar que as igrejas, por exemplo, que incinera o pão ou enterra o pão, né, que sobra, as pessoas não percebem, mas elas acreditam nisso. Elas não sabem que exatamente, estão fazendo por isso, mas elas acreditam nisso, que depois de que ora, aquele elementos ali se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Por isso não pode ser desperdiçado. Então é só um adendo aqui do que as pessoas às vezes fazem sem saber o que está se fazendo, né? exatamente isso, exatamente o que acontece. Existem muitas igrejas aí que enterra o pão depois, aí fala que é por costume, mas que sentido tem isso? Ah, não pode, porque virou santo. A ceia não é santa. A gente já começa pela nomenclatura de falar Santa Ceia. Mas por que Santa Ceia? Santo foi aquilo que Jesus fez por nós. Né? É um memorial. Fazer isso em memória de mim. É um memorial. Não se esquecer daquilo que Jesus Ou fez por nós. seja, ou seja, o ato de ceiar aponta para aquilo que é santo, a cruz. É isso que as pessoas não entendem, mas é simples. É simples. O ato de ceiar, eu faço memória daquilo que aconteceu lá há mais de 2.000 anos atrás, na cruz. Não que eu estou bebendo, comendo, é a cruz. É o ato da cruz, mas aponta para a cruz. Exatamente. A gente, se parar aqui, a gente vai falar de ceia aqui, é terrível, né? Mas vamos dar continuidade. Mas foi o ponto onde que os dois ali teve a divergência. Teve a divergência de Zwingli, que é um grande pilar ali da igreja, de reformado, um período. Calvino já veio numa outra geração, né? Já uma outra geração, mas esses foram os pilares ali da reforma. Lutero teve a sua defesa ali com o príncipe Federico e tudo, conseguiram lá revogar os príncipes do Sacro Império, pressionaram o imperador, conseguiram uma liberdade religiosa, né, de uma forma que parecia que era bem tranquila, mas não foi, que teve várias guerras, inclusive numa das guerras religiosas dessa daí, Zwingli morre esquartejado, né? A guerra que durou um mês, mas esse um mês foi o suficiente para Zwingli morrer, ser esquartejado, né? Mas eles lembraram também de um grupo, lembra do grupo que a gente estava falando lá dos Valdenses? Lutero falou assim: vai lá chamar os Valdenses, porque eles fazem parte dessa reforma também. Eles começaram. Lembra dos irmãos Morados? Também entraram nesse grupão. Lembra dos Lollardos? Ainda existia. Aí eles também foram, apesar de ter sido muito deles perseguidos e queimados. Tá? Aí o pessoal falou assim, pô, mas teve um outro grupo lá, os cátaros, os albigenses. E esse pessoal aí também não fizeram parte da reforma? Não. Esses daí já não foram nem pré-reformadores, nem reformadores. Realmente era uma seita que aconteceu, porque na Idade Média teve várias seitas que se levantaram, vários povos. Seita de Satanás, existia satanistas, luciferianos, existia vários, os gnosticismos, inclusive muitos livros apócrifos foram escritos pelos gnósticos, posteriores a Jesus Cristo. Tem os evangelhos aí que fizeram, aí Dan Brown fez o filme, né, o Código da Vinci, baseado em dois livros apócrifos, gnóstico, bem posterior a Cristo, né, tem como ser canônico, histórias, né, místicas que não tem nada a ver, e Jesus casou com Maria Madalena, sem fundamento nenhum, se baseando. Surgiram bastante heresias isso aí. Inclusive, a Ordem Templária foi constituída em busca de quê? Combater esses hereges, né? Porque o combate naquela época não era ser preso, não,
né, ser expulso da igreja, é morte mesmo. Coloca o tribunal da Inquisição, agora vamos lá, o tribunal você ouve a sua condenação. E acabou, e dali vai embora e é morto. Os cátaros é lá no sul da França, não pode confundir com os valdenses, tá? Que apesar que praticamente foram num período similares, mas foram na França, mas não são o mesmo grupo. Os cátaros, os albigenses, eles eram no sul da França e lá era oriundos, né, desse movimento gnóstico, e eles foram mesmo dizimados pela Ordem Templária. Foram todos queimados. Tentaram matar alguns à espada, mas a maioria foram queimados vivos lá, e exterminaram os cátaros. E assim a reforma explodiu aí. Acho que a gente fica. Já foi o tempo, a reforma já estourou. Agora não tem mais. Não, Falar de não, mas hoje. Não, mas ainda teve a tentativa da igreja de resolver o problema com Lutero, porque Lutero fez muito barulho, a igreja viu que não que Lutero realmente, se ele continua esse poder dela, ou seja, Lutero fez um estrago, né? E esse apoio todo que Lutero recebe, a igreja percebe que ou eu consigo convencer ele, ou eu tenho que matar ele, como conseguiu matar todos os outros, para tentar, mais uma vez, abafar aquela chama. Travou aí, meu amor? Aquela chama que Lutero traz. E aí, tem muitas histórias também, Luciano, sobre essa ida de Lutero, né, a Roma para se retratar. Tem até uma fala que é atribuída a ele, né, pelos historiadores, que ele diz, através das passagens das Escrituras, estou preso às palavras de Deus, né, não posso ir contra a minha consciência e tal, que Deus me ajude. E então ele não se retrata, a igreja ainda fica revoltada porque ele é recebido por festas durante todo o trajeto até a chegada de Roma, e tentam armar, segundo os relatos, uma emboscada na volta dele para assassiná-lo, né? Eu até me lembrei da história de Paulo, que quando ele é preso também em Jerusalém, eles tentam, faz lá uns 40 judeus, um voto também, para tentar matar Paulo, né? Eu fiz uma anotação de que Paulo seria o primeiro reformador, né? Da separação da igreja do judaísmo. Porque Paulo, ele realmente é o teólogo da igreja, né? As cartas dele nos dão uma base, não só ele, mas ele faz aquela... Em Paulo não tem jeito, né? A separação da igreja e do judaísmo, ela é sacramentada. Lutero, ele ajuda a fazer a separação da igreja com o Estado. E aí a pergunta que eu faço, quem é o próximo? Porque uma igreja que se reformou, que entende, pessoas como a gente, tantos outros que têm acesso ao conhecimento, não pode curvar, né? Diante de tantas aberrações de homens hereges, homens que são amantes de si mesmos, homens avarentos, homens presunçosos, homens que estão se utilizando em nosso tempo da fé alheia para subjugar, para se promover, para adquirir poder, fama, honra e etc. e tal. Precisamos de outros Paulos e Luteros. Eu vejo em você, meu primo. Sinceramente, eu vejo em você uma figura aí que, se não te segurarem, você vai fazer um estrago, porque Deus tem te levantado. Quando eu orei a Deus para a quem eu iria chamar para fazer a live, aquela minha primeira live, Deus me colocou você, e eu não tinha como pensar em você, até porque eu nem sabia dos seus estudos que você estava fazendo há anos que a gente estava distante, e eu não tinha nem o teu contato, peguei com a Josi no Instagram, você estava sem Instagram, então eu sou muito grato pela sua participação aqui conosco, no nosso canal, não vai ficar só nessa, a gente vai continuar nesse assunto aí
os períodos que continuam, né? Nós estamos encerrando aqui nessa separação, nessa história da igreja, nesses períodos que nós separamos. Claro que não deu para falar de tudo, mas nós vamos continuar num outro momento, porque eu tenho outros temas agora para seguir, né, nessa programação que eu elaborei. O próximo agora nós estaremos falando do pregador, né, já que a gente termina aqui com Lutero pregando, o teólogo Lutero reformando. Eu vou começar na próxima semana as ferramentas de um bom pregador. Ele precisa para poder ser um bom pregador, pregar a palavra de Deus com ousadia, com temor. Então, nós vamos estar fazendo aí, eu ainda não decidi quantos episódios, se vão ser 2, 3, a gente ainda vai ver um pouquinho, mas quarta-feira que vem a gente inicia, e depois nós vamos estar tocando um assunto também muito polêmico da igreja, que são os ministérios de louvor, né? A adoração da igreja, que também, nessa reforma, também foi muito falada também, foi muito reformulada e tal. Como que está o louvor dentro das igrejas no nosso tempo? A quem estamos adorando? Né? Quem é o alvo da nossa adoração? O que os ministros, verdadeiros ministros, necessitam? Eu estar com a cantora, pregadora, teóloga, minha digníssima esposa, cantora Regiane Santos, nesse tema aí, que é fonoaudióloga, que é professora de canto. Então, você que quer aprender o que o ministro de louvor tem que fazer, etc. e tal, depois dessa série do pregador, nós iremos iniciar essa série de louvor, do Ministério de Louvor. Aí, fechando, Luciano, eu já deixo aqui com o convite, fechando esse ciclo, a gente retoma com a história da igreja, os períodos subsequentes aí, com Calvino, com os outros, e aí o pessoal vai ficar aguardando. Então, meu primo, fecha aí com essa questão do Lutero, né, dessa tentativa da igreja calar Lutero, que não consegue, e já aproveita também, já faz o teu resumo aí da série de uma forma geral, só para o pessoal ficar bem ligado aí de tudo aquilo que a gente tratou. Legal, legal. Vamos dar rapidinho aqui para a gente tentar finalizar. Porque é uma série de 4 vídeos, né? Hoje é o quarto. Se o pessoal quiser assistir os outros vídeos, entra no canal aí, assiste os outros vídeos anteriores. Nós abordamos desde lá, né, de Atos, da igreja primitiva, quando ela era judaica, cristã judaica, e ela se desvincula, né? Acompanhamos um processo de heresia e combate dos pais da igreja. Abordamos lá o casamento dela com o Estado, com Constantino. Esse casamento durou, casamento antigo, ficou antigão mesmo. Fizeram boi de prata, de ouro, de diamante, cristal, né? E só foi ter esse divórcio, né, com esse Estado, que na verdade não teve um divórcio, não, porque a reforma protestante ela não se divorciou do Estado, da política. Vemos que Calvino lá estava juntinho com os políticos, percebendo que até os pré-reformadores estavam juntinho com o político, simplesmente mudaram a nomenclatura, né? Suíça agora é o quê? Não, é protestante, não é católica, mas a religião está atrelada à igreja, ao Estado, o Estado à igreja, quem manda aqui agora é o Estado junto com a igreja, então está juntinho. O único grupo que a gente vê que realmente divorcia, e esses sofrem demais. Esse sofre demais, que eram os anabatistas, que não deu tempo para a gente falar deles, que já é um grupo um pouquinho posterior, mas que sofreu, até Zwinglio fez eles sofrerem, Lutero, essa galera aí. Esses grupos foram radicais. Eles sim romperam com todos os dogmas que foram impostos pela igreja desde o casamento. Desde o casamento com Constantino. Todos os concílios foram invalidados para eles. Não, pô, debaixo de um casamento corrupto desse não vem coisa boa, não. Não vem coisa boa, não. Então, esses tratados para a gente não servem. Tá? A igreja não pode estar junto com o Estado, ao ponto deles, membros dos anabatistas, que não eram um grupo, eram vários grupos anabatistas, cada um tinha um líder, né? Então,
eles não se vincularam ao Estado. Então, para fazer parte do Anabatista, não pode ser servidor público, servir o exército, nada disso. Viviam isolados, tá? E eles existem até hoje, tá? Para vocês verem aquela mingau, farinha, aveia, né? Quaker. Os quakers são anabatistas, tá? Eram tudo os menomitas, os arches, eram tudo descendentes dos anabatistas, que era um grupo que existem até hoje, que viveram isolados. Eles só conseguiram encontrar paz na América, porque na Europa, para vocês terem uma noção, que na igreja perseguida que nós vimos lá, na igreja primitiva, que foi perseguida pelo Estado, morreram milhares, tá? Morreram milhares de cristãos. Os anabatistas foram 2 vezes mais que morreram pelos próprios cristãos, tá? Os reformadores mataram eles. Esses caras grandes aí que a gente fala, esses reformadores aí, mataram os anabatistas. Os católicos mataram os anabatistas, que anabatismo quer dizer rebatizar, tá? Eles morreram. Então, de forma cruel, né? Afogados, né? Já que eles querem se batizar de novo, então... Afogava, ele jogava, amarrava uma pedra no pescoço e jogava dentro do mar, do rio, e morriam afogados, assim, igual muita gente faz com gato, esses animais, fizeram dessa forma aí com eles. Eles morreram. Foi um episódio assim, cruel demais que houve. É por isso que o evangelho hoje na Europa, para você missionário que quer, ele não quer ir para a Europa. A igreja lá não prospera. Não prospera porque a Europa ela está debaixo de vários sangues, de várias guerras. Eles já estão cansados disso já. Foram muitas guerras religiosas, muitas guerras por causa de Cristo, crente matando crente, Estado matando crente, crente matando Estado. Era guerra, os huguenotes na França contra o Estado. E aí se vai embora, várias outras perseguições. Então a Europa já está cansada disso. Então hoje falar de religião para eles está ficando cada vez mais enfadado. Então muitos deles estão virando os ateus. Eles não estão precisando, não fala mais disso, a gente não precisa mais disso. Ou então só crê em Deus e acabou, não precisa de mais nada. E assim quero agradecer a todos que participaram dessa série aí, série do cristianismo. Muito obrigado. Quem não viu os vídeos, vê lá, tem bastante visualização. Entra lá, se inscreva no canal. Também. Amém. Obrigadão, primo, pela oportunidade de fazer parte desse canal aí, tá? Contribuir um pouquinho. E futuramente a gente volta com outros eventos. Beleza. Quero agradecer a todos também que deixaram mensagens, que participaram hoje aqui. Os de casa, né? As nossas metades, ela tem que estar, né? A Josi foi logo uma das primeiras, a minha digníssima esposa Regiane também, filhão Lucas, comentando aqui também, Ângelo Ferreira, Jorge Marinho, Roberto Cláudio, quem mais comentou aqui? Amém. Claudio Lô Duarte. Eu esqueci de mencionar o nome do meu entrevistado na semana que vem, que iniciamos aí essa nova série, é o pastor Luiz Cláudio da Advec Taquara, ele é teólogo, pastor muito preparado, já nos ajudou muito na jornada do Crescimento em Foco, que é outro projeto que nós temos também. Então, quero agradecer a todos aí, um forte abraço da Laus Ossos também. Obrigado, meu primo, que Deus continue abençoando. O projeto Seminário para Todos tem sido uma bênção, né? As pessoas têm comentado assim, maravilha, porque tem sido um divisor de águas na vida de muita gente, né? Que as pessoas têm muito medo de fazer teologia, pensando que vai se desviar, que a letra mata, aquelas coisas, né? Aquele medo. Eu vou entrar no seminário e vou parar de crer na Bíblia, vou me desviar, vou virar ateu. Tem muito desses mitos e esse projeto tem sido uma benção. Quem aí quiser fazer, que assiste o nosso canal, entre em contato conosco para a gente poder botar no grupo lá. Tem um grupo no WhatsApp que faz parte. Estamos já no Novo Testamento.
mas dá tempo ainda de aprender muita coisa. Eu acredito que esse projeto é só um piloto, é só um início, Luciano. Ainda vai desenvolver bastante coisa boa esse projeto também. Deus que... Pastora Ângela, perdão, a gente passando o mouse aqui rápido aqui. A Josi me corrigiu aqui, a pastora Ângela. Deixa eu achar o nome, o que ela escreveu aqui também. Isso, Ângela Ferreira, Shalom. Boa, perdão. E agradecer, porque na correria para poder bater aí um tempo desses assuntos, mas pulamos muitos assuntos aqui, importantes também. Mas como você falou lá no seminário hoje, né? Quem estiver mais interessado, gente, vai a fundo, vai pesquisar, fala com a gente, tiver uma dúvida de algum livro aí para mencionar, para indicar, entendeu? Alguém, um curso para fazer, a gente indica. Mas vamos lá, vamos nos esforçar, fazer a nossa parte, porque o tempo é já, e a gente precisa buscar o conhecimento. Saber desse momento triste não para nós, é importante para tentarmos não repetir. Porque você falou uma coisa interessante, eu queria fechar aqui também essa minha fala, assim. Hoje em dia continua crente matando crente, com palavras, dentro da igreja, com palavras, com indiretas, no Facebook. Então, essa ação humana, né, de ser mais crente, do fariseu, do hipócrita, isso continua, nada mudou. Se a gente não vigiar, nós mesmos passamos a ser hipócrita. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente poder não repetir, né, e aprender que outros fizeram e as nossas ações... Sabe a coisa que você falou agora aí? A gente fala assim, é crente matando crente nessas coisas. Uma vez eu preguei, eu falei assim, o pior quando esses assassinos somos nós, né? Porque a gente sempre fala, tá, os irmãos falam mal de mim, que isso aqui, coisa, e é quando a gente fala mal dos outros, né? Quando somos nós os assassinos. É essa questão que às vezes a gente se preocupa com o outro, a gente esquece de nós. Aí você tocou nesse assunto que é crucial. Às vezes, quando nós somos aqueles que maltratam o próximo e fizemos, nós somos os assassinos, né? Esse que é o pior, é o terrível. Isso realmente a gente tem que procurar evitar esse negócio aí. Bom, o conhecimento, uma das questões que o AA trabalha, é toda evolução que vai acontecer na minha vida, ela só vai acontecer quando eu vencer o primeiro passo, que é a negação. Enquanto eu não consigo vencer a negação, eu não consigo resolver nada na minha vida. Então, se eu aponto muito o outro, toma cuidado, que aquilo que você está apontando no outro pode ser, na verdade, seu. Pode ser uma falha em você, que você precisa olhar para o espelho para refletir e vencer a negação, para a partir daí Deus começar a trabalhar em você. A oração que Jesus deixou é na veia, é um ponto 50 bem no lobo, no lobo frontal. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então, primeiro, a gente precisa entender que alguém nos ofendeu, entender que nós temos que perdoar, tem algo em nós que precisa ser mudado, tem algo em nós que precisa ser transformado, tem algo em nós que não está bem, tem algo que me revolta no outro. Enfim, primeiro eu tenho que fazer essa análise, negar a mim mesmo, vencer, perdoar, para que depois Deus possa me perdoar. Sem entender isso, é difícil caminhar. Mais uma vez, meu primo, que bênção, forte abraço, Deus abençoe, vamos que vamos, porque senão, se a gente ficar aqui falando, a gente vai virar vigília. Bom trabalho para você amanhã, também estamos juntos no nossa escala. Um abraço, pessoal, até mais, até semana que vem para quem fica conosco. Valeu! É isso.